Pessoal, o tema é bastante polêmico hoje. Nós vamos debater a necessidade ou não da retificação do CNIS para se ingressar com o pedido de revisão da vida toda. Haveria necessidade da retificação? Se há necessidade, é em alguns casos, em outros não. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e está bem interessante. Bom, pessoal, para ser bem direto e numa palavra, eu entendo que não há necessidade da retificação prévia do CNIS para se ingressar com a revisão da vida toda. A não ser em casos extremamente excepcionais, onde no processo administrativo não foi apresentado, por exemplo, a CTPS que constava os salários de contribuição. Se não foi apresentado, se foi apresentado outros meios de prova que são incompatíveis com os salários de contribuição que você busca averbar para fins aí de revisão da vida toda, ok, é uma prova nova, não foi apresentado na seara administrativa, então sugere-se que, obviamente, faça, nesse caso específico, a retificação do CNIS, apresentando essa prova nova que, na oportunidade do requerimento inicial, não foi apresentado pelo segurado. E mesmo nesse ponto, caberia uma discussão aqui, porque o segurado também não teria o dever de instruir da maneira mais completa possível o seu pedido de aposentadoria, porque cabe ao servidor orientá-lo nesse sentido. Então, será que o servidor fez o requerimento de todos os documentos que se faziam necessários para conceder o melhor benefício para aquele segurado? Caberia essa discussão, no meu ponto de vista, também, evitando trazer uma polêmica no processo judicial. Nesse caso específico, sugere-se a apresentação administrativa da CTPS, que na oportunidade, como nós dissemos, inicial não foi apresentado no requerimento administrativo. Lembrando que a carteira de trabalho, pessoal, se ela não tiver rasura, se ela tiver tudo certo com o documento, não há por que não ser considerado. Tanto que a instrução normativa fala que o INSS somente pode desconsiderar a CTPS do segurado através de despacho fundamentado. Não pode simplesmente ignorar a apresentação desse documento ou contrapô-lo com outro documento que traga uma divergência com relação aos salários de contribuição lá constantes, se não de forma fundamentada. Pessoal, você pode estar se perguntando, mas as informações elas não devem constar na integralidade no CNIS para que o INSS faça os cálculos? Não necessariamente. O artigo 29, ele traz que o CNIS será um dos meios de forma, um dos meios que o INSS pode utilizar para fins de se calcular o valor do benefício, mas ele não é o único. Ele pode ser complementado ou até substituído por outras provas idôneas, como no caso se faz a carteira de trabalho. Um problema maior seria se esse segurado não poder valer-se da CTPS para fazer prova do seu salário de contribuição, porque lá ele não tem o seu salário de contribuição lançados, e também não pode se valer do CNIS. Nesse caso, se ele não pode comprovar nem por um meio nem por outro, o salário de contribuição a ser considerado pelo INSS seria o salário mínimo, e isso, obviamente, é um problema para o segurado. Porém, nós temos que lembrar que não existe apenas esses dois documentos para fins de comprovação do salário de contribuição, ou seja, não existe apenas o CNIS e a CTPS. Existem outros, inclusive vou lançar na tela para você, para ficar didático. Olha só, caso o segurado não tenha nem a CTPS nem o CNIS, ele pode se valer, por exemplo, da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, ou fichas, registros e livros de empregados. Também pode se valer de olerites, bem como de relatórios de salários, recibos de pagamentos, extrato analítico do FGTS, dentre outras coisas, pessoal, até porque isso aqui que a gente está falando não é
uma lista taxativa, são apenas exemplos. Tanto a IN 128 de 2022 quanto o Decreto 3048 de 99 trazem a normatização relativa a essa situação em que o segurado não pode se valer do CNIS para fins de comprovação dos salários de contribuição. Olha só, não constando no CNIS as informações sobre contribuições ou remunerações ao ser formado o PBC, deverá ser observado para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, nos meses correspondentes ao PBC em que existir vínculo e não existir remuneração, será considerado o valor do salário mínimo, nos termos do artigo 19e do RPS, devendo essa renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição, observado o prazo decadencial. Para os demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas, observado o disposto no artigo 19e do RPS. E como eu disse, pessoal, assim como a IN, o decreto 3048, em seu artigo 36, parágrafo 2º, diz o seguinte: no caso do segurado empregado, inclusive o doméstico, e de trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período base de cálculo, será considerado, para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de contribuição, o valor do salário mínimo, e essa renda será recalculado quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Então, pessoal, tanto a IN 128 quanto o decreto 3048 trazem a possibilidade da complementação ou até da substituição das provas do salário de contribuição que não ficam restritos ao CNIS e à CTPS, podendo se valer o segurado de outros meios de prova para comprovar os seus salários de contribuição, sob pena de tê-los por considerado no salário mínimo. E para finalizar, uma vez apresentado essas provas no processo administrativo, ou seja, que eram de conhecimento do INSS quando a concessão da aposentadoria, não há necessidade, portanto, da retificação do CNIS, até porque o CNIS pode ser desconsiderado frente a outras provas apresentadas. Fica evidente, pessoal, que o segurado pode se valer das provas já carreadas no processo administrativo sem a apresentação, sem a retificação prévia do CNIS, para então buscar a revisão do seu benefício com a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na revisão da vida toda. Pessoal, foi um prazer aqui falar com vocês, convidando-os a conhecer o nosso site. Estamos lá no acadvogados.com.br, onde nós temos chat para conversar diretamente com você. Para nós será um prazer, estamos te aguardando por lá. Forte abraço.